Graça e paz, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas a esse momento de palavra. Para você que está chegando aqui no canal, meu nome é Estela e eu quero pedir nesse momento ao Senhor e agradecer a sua vinda até aqui. Se você está aqui, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem algo para liberar nesse dia. Então eu te convido nesse sábado a colocar o teu coração naquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero nesse momento declarar que essa palavra será alimento, Senhor, sólido, que vai fortalecer muitas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que essa palavra chegue em lugares, Pai, que eu nem mesmo imagino. Espírito Santo, usa-me, eis-me aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, daquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus, vem sobre cada um, Senhor, que está vindo, a cada um que está aqui nesse momento. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és presença, Tu és aquele que nós precisamos diariamente, do alimento sólido, do alimento que de fato vai fazer com que a gente fique de pé. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesse momento de palavra, em nome de Jesus. E você diz amém, amém, amém. A palavra de hoje tem como tema a unção que capacita. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e a meditarmos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, que diz: Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar aqui sobre essa palavra, esse versículo, mas eu te convido a ir mais além. A ir mais além do que esse momento de versículo. Eu te convido a você a mergulhar nessa palavra, a mergulhar na palavra de Deus. Que em nome de Jesus essa chama, ela acenda em cada coração. E refletindo aqui sobre a passagem que fala que Davi, ele estava entre os seus irmãos. Quando Samuel, ele pega a vasilha e derrama o óleo sobre Davi e ele unge Davi. Você já viu essa cena de alguém ungir o outro? Né? O óleo, né? Pegar o óleo da unção e ungir alguém. A palavra do Senhor diz, né? Ungir os enfermos, enfim. Mas naquele momento, Samuel, ele pega aquela vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. Em outra versão, eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Glória a Deus por essa palavra. Aqui nós entendemos que a partir do momento que Davi ele foi chamado, lembra quando nós conversamos aqui sobre a passagem de Davi, que o pai havia esquecido Davi. Davi estava com as ovelhas
E Samuel foi até a casa de Jessé, e ali estavam seus irmãos, e nenhum momento o pai de Davi considerou que Davi poderia sim ser rei, ser ungido a rei. Nessa passagem me chama muita atenção quando fala que quando o vaso de azeite, quando Samuel ele vai ungir Davi, desde aquele dia. Será que você pode dizer aí? Desde aquele dia. Aquele dia foi um dia marcante para a vida de Davi. Foi um dia de reviravolta. Foi um dia que o Senhor marcou um encontro pessoal e real com Davi. Foi o momento em que o Senhor transformou Davi. E a palavra vem nos dizer que a partir dali o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Na Bíblia, o Espírito Santo, ele tem várias nomenclaturas. Aqui fala Espírito do Senhor, aqui fala sobre o Espírito do Senhor também, mas o Espírito Santo, ele tem várias formas de ser falada, né? O Espírito de Deus estava sobre ele, o Espírito da vida, o Espírito, né? Enfim. Então, a partir daquele momento, Davi teve sua vida totalmente transformada. Porque quando o Espírito do Senhor, ele se apodera de Davi, meu irmão, a vida de qualquer pessoa, ela é modificada. Eu convido você, mulher, a entender que o Espírito do Senhor, que o Espírito da vida, que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele se apoderou de Davi e sobre Davi recaiu uma unção. Uma unção, e essa unção foi a unção necessária que Davi necessitava para capacitá-lo. Ou você acha mesmo que Davi, sozinho, pequeno, já desconsiderado por tantos, até pelos próprios da casa, seria aquele que capaz de derrubar um gigante? Golias? Não. Só a partir da unção que capacita, só a partir da presença de Deus que capacita o homem, é que Davi teve a oportunidade de entender que não era sobre ele, não é sobre mim, não é sobre Estela que está trazendo uma palavra, não é sobre alguém que está fazendo a obra, é sobre aquele que capacita, aquele que faz a obra. É Deus que nos capacita, é o Senhor que traz a capacidade necessária, a unção necessária, oh, aleluia, que faz com que a palavra chegue, que a palavra não seja vazia. Não tem como nós não entrarmos na presença do Senhor e não sermos abastecidos por uma presença. Mas, ei, mulher, essa unção, ela não é separada apenas para alguns. Deus não reservou apenas para alguns. Deus, Ele quer te capacitar, mas você quer ser capacitada também por Ele? Você também quer ser capacitada por Ele para levar uma palavra, para orar pela tua família, para estar em um ministério fazendo a diferença? Oh, Deus, nos ajuda. Hoje, já aprendemos em outros vídeos que nós já estamos debaixo da nova aliança,
E a partir dessa nova aliança que nós temos com Deus, agora o Pai nos chama de sacerdócio real. Anota aí, 1 Pedro 2,9. Lê essa passagem. Hoje o Senhor, Ele nos chama de sacerdócio real. Aquele que entrega a sua vida, aquele que reconhece Jesus como seu Pai, como aquele que de fato venceu a morte, que ressuscitou, que nos trouxe a vida, está sendo chamado de sacerdócio real. Isso significa que Ele deseja derramar sobre nós a sua unção, uma unção transformadora, uma unção que transforma, uma unção onde você chegar, o ambiente é transformado, uma unção onde você chegar, a presença do Senhor estará com você. Sabe, eu tenho uma convicção de que a grandeza não estava nas habilidades que Davi possuía, muito menos naquilo que ele carregava, aquelas pedras que ele carregava, como eu citei. Na verdade, seria impossível. Impossível. O que é algo impossível? É algo que não pode acontecer. Mas a partir do momento que o Espírito do Senhor se apodera de Davi, que está com Davi, ele sim, ele é capacitado. Então, a unção poderosa estava sobre ele, o capacitou para cumprir a vontade divina. Muitas vezes, nós temos a mesma sensação ao enfrentar um novo desafio, não é verdade? Sei que as nossas habilidades parecem tão pequenininhas, e são pequenininhas mesmo, mas quando apresentadas diante de Deus, Deus nos capacita para que a gente possa realizar a boa e perfeita vontade dele. Entenda que a unção é capaz de alcançar o que o seu talento, o que o meu talento não consegue. Glória a Deus. Que existe uma graça específica derramada para a execução dos planos celestes. Quando buscamos cumprir o plano de Deus por nós mesmas, além de não irmos muito longe, certamente nos frustraremos. Contudo, ao dependermos do Pai e recebermos a unção capacitadora do Espírito Santo, somos habilitadas a derrubar gigantes em nossa vida. Mais do que isso, somos capacitadas para pôr em prática, assim como diz em Isaías 61. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra ela tenha edificado o teu coração assim como edificou o meu. A unção que capacita, a unção que faz com que todo jugo, que haja libertação, que haja relacionamento verdadeiro e genuíno com o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que essa unção que capacita, nos capacite diariamente, para que nós possamos executar aquilo que o Senhor já depositou sobre cada uma de nós. Em nome de Jesus. Feliz sábado.